com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 18ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Aldo Roberto de Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Manuacchi. Presente. Hermínio Realini Devetac. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Fachin. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Aldo Roberto de Stefano, presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Rafael Claudemiro Nisato. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br e em DVD no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 18ª sessão ordinária, 15 de junho de 2020. Requerimento número 20 de 2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemiro Nisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin, Hermínio Realini Devetac. Vereadores da Câmara de José Bonifácio, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário oficial do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. 1. Cópia de todos os contratos efetuados no ano de 2020 de monitoras PEB 1, PEB 2, professoras níveis básico 1 e 2, referente ao processo seletivo edital 01/2019 ou outro posterior. 2. Relação nominal de todos os monitores e professores que foram contratados nos termos do item 1 e que tiveram seus contratos suspensos por ordem do prefeito municipal ou da Secretaria da Educação. Justificativa. Foi protocolado junto ao Ministério Público do Trabalho notícia de fato de que a Lei Municipal 3860/2019 estaria sendo utilizada de forma inadequada, ou seja, com desvio de finalidade no tocante à contratação de servidores na área da educação. Diversos servidores questionaram o fato de terem seus contratos de trabalho suspensos e não conseguem auxílio emergencial do governo federal por conta de que o contrato firmado é com o poder público. Como não se conhece o teor de cada contrato, nem o número de pessoas contratadas, muito menos quais contratos foram suspensos, requerem o solicitado acima com o objetivo de fiscalizar a regularidade da aplicação da citada lei, bem como dar uma satisfação para a população sobre a questão questionada neste requerimento. Indicação número 54/2020, autoria dos vereadores Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Rafael Claudemiro Nisato, Osmar Isaac Pereira, José Fachin e Hermínio Realini Devetac, que solicitaram ao seu prefeito e ao Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 a colocação de banheiros químicos para atender as equipes que estão trabalhando na aferição de temperatura nas entradas do município. Indicação número 55/2020, autoria dos vereadores Aldo Roberto Stefano, Fábio Marcelo Peão, Rafael Claudemiro Nisato, Osmar Isaac Pereira, José Fachin e Hermínio Realini Devetac, que solicitaram ao seu prefeito e ao setor de sinalização do município proceder às melhorias nas pinturas de solo e nas sinalizações aéreas no cruzamento da Avenida Monsenhor com a Rua 15 de Novembro. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes das FMs que transmitem esta sessão, ouvintes também que nos ouvem, nos assistem através do YouTube, meu boa noite a todos. A respeito da indicação que, juntamente com os outros vereadores, nós assinamos, a indicação número 55/2020, em que nós solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito que proceda melhorias nas pinturas de solo e sinalização ali no cruzamento da 15 de novembro com a Avenida do Monsenhor. Talvez o cruzamento mais movimentado da Monsenhor é ali na 15 de novembro,
A sinalização de solo está muito ruim, as placas também. Então, uma coisa simples de se resolver, em que pese a gente sabe que houve uma grande diminuição do número de funcionários da Prefeitura em virtude da Covid-19, funcionários que estão parados por questões de saúde, mas se faz necessária a sinalização ali naquele local, a regularização, a pintura de solo principalmente, porque está muito perigoso, um lugar de muito movimento, então nós estamos pedindo ao prefeito que dê uma atenção especial. Como também, eu estava até conversando com o Fábio agora, outro cruzamento também que está com as péssimas, inclusive, infelizmente, e a gente até entende um pouco a situação, devido à falta de funcionário, mas a prefeitura poderia terceirizar funcionários para poder continuar fazendo o serviço. Existem muitos locais em José Bonifácio que necessitando urgentemente de se refazer a pintura de solo. Um deles, inclusive, moro lá perto, passo muito no local, ali no cruzamento da Piratininga com a Monsenhor ali, um lugar de muito movimento também, a sinalização de solo está muito ruim, então que a prefeitura possa estar vendo um carinho especial a essas questões. O requerimento do vereador Rafael vai explicar a respeito, mas sou totalmente favorável. É necessário que se faça uma averiguação do que está ocorrendo. Essas pessoas, esses professores monitores que fazem parte desse requerimento estão num prejuízo tamanho, depois o vereador vai falar a respeito, porque não pode nem requerer o auxílio emergencial. Então, infelizmente, acho que a prefeitura fez cancelou ou momentaneamente ou suspendeu esses contratos e deixou esses professores monitores numa situação muito difícil. Votarei totalmente favorável para que possa dar encaminhamento. A outra indicação do Fábio também muito pertinente, porque as pessoas que trabalham na questão de atendimento lá na entrada da cidade, aferição de temperatura, não tem um local apropriado para fazer as suas necessidades. Eu acho que a prefeitura já passou da hora de ter um veículo que poderia levar e trazer esses banheiros químicos, né? Para uma hora dessa seria de total importância. Muito obrigado, o momento é só. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Marcelo Pião. Saudar toda a comunidade de José Bonifácio, todos que acompanham pela internet, por rádio. Senhor presidente, demais companheiros, boa noite a todos. Inicialmente, na nossa indicação de número 55, em relação à melhoria nas sinalizações dos cruzamentos, tive a oportunidade de caminhar um pouco com o Aldo nesse trecho aqui da Monsenhor. E a gente passou aqui perto, no sentido que vai para o Frios Bispo, sentido Santa Luzia, e é praticamente o cruzamento de maior movimento dessa região. E no final da tarde é bem complicado, e por se tratar de empresas, acesso aos bairros Bela Vista, José de Almeida, por exemplo, e ali a gente precisa melhorar, porque é meio em ângulo, vamos assim dizer, aquele cruzamento, e gera aí um certo perigo, principalmente pelo tanto de veículos que vêm de outra cidade. Estivemos também no cruzamento, ali perto do ginásio de esportes, que cruza ali com a Monsenhor, e parece que o pessoal ainda quer tratar Piratininga como preferencial, onde na realidade a Monsenhor que é a preferencial. E inclusive eu mesmo quase sofri um acidente ontem, que a pessoa quer chegar e passar, né? Ela olha, quem vem do bairro José de Almeida, olha para o lado esquerdo, vê livre, não vê do lado direito ali, mas a ponte está ali, mas mesmo assim ela quer tentar ir na preferencial. O Rodrigo deve passar muito ali e ver que sempre é uma atenção diferenciada. E a melhoria na sinalização vem para dar essa atenção, né? Dizer que não pode alegar que não há sinalização, ou que ela está meia apagada, que ela se apaga em dia de chuva, principalmente à noite, né, Aldo? E também tivemos a oportunidade de passar em dia de chuva à noite, que é aí que ninguém vê mesmo a sinalização. E José Bonifácio tem aí centenas de veículos de entrega de pessoas de outra cidade, e a sinalização é uma segurança para todos.
Na nossa indicação de número 55, nós estamos solicitando ao senhor prefeito, ao nosso comitê de enfrentamento ao Covid, ao nosso setor de saúde, a colocação de banheiros químicos para o atendimento para as equipes que estão trabalhando na aferição de temperatura nas entradas do município. Se eu não me engano, foi no dia 22, Rafael, que eu até passei o documento da indicação. No dia 22 de abril, nós fizemos, através da indicação, que a prefeitura implantasse essa ação de aferição das temperaturas, né, dos munícipes nas entradas do município, e como uma forma de dizer para as pessoas: está acontecendo algo. Nós estamos passando uma pandemia mundial, uma situação que a gente tem que sempre lembrar de uma gravidade, com o fechamento de empresas. Até o governo agora está possivelmente fazendo a prorrogação do auxílio emergencial, prejuízos financeiros, perda de renda, prejuízo que a gente não pode deixar de falar na educação de um Brasil inteiro. Aproveitar também a oportunidade que, em cima dessa indicação de número 54, agradecer à Polícia Militar. Na semana passada, na quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, que tem um bairro aí que está virando aí um ponto de encontro com mais de 400 pessoas se aglomerando. E se der errado, se um transmitir para o outro, problemas em supermercados, né, Osmar? Problemas em grandes empresas, frigorífico, em lojas, e, né, Rafael, Aldo? E as discriminações que acontecem com essas pessoas. Nós vimos caso aí a semana passada, e depois de atrito em rede social. Então, todas essas ações que a gente vem aqui para colocar, é para dizer para a população: estamos no enfrentamento mundial e que nós precisamos que todos façam a sua parte e da melhor maneira possível. Eu quero estender para os senhores por que eu fiz essa indicação. O frigorífico Minerva vai entregar mais 6 aparelhos para a nossa prefeitura municipal, 6 aparelhos aferidores. Até mandei para o Eduardo aqui para ver como é que está o andamento da conversa, ainda não retornou, mas devia ter feito antes também a minha parte. Eu fiz um contato agora há pouco com a diretoria do Minerva, e que o Minerva se dispôs que o atendimento da equipe municipal, de segunda a sexta-feira, é das 8 às 16. E o frigorífico quer estender esse horário até às 20 horas, onde o frigorífico que vai pagar a hora extra. Pela preocupação, porque se der errado, vai comprometer a empresa. Então, esse investimento é mais barato do que uma consequência de um aumento de contaminados. Então, de segunda a sexta, o atendimento das 8 às 16, o frigorífico fez uma proposta oficial para a administração de estender até às 8 da noite. No sábado, com atendimento até 11h30 da manhã, também estender até o horário que for aí de grande movimentação, até às 8 da noite. No domingo, nós não temos essa barreira nas entradas da cidade, e o frigorífico quer colocar uma equipe e pagar as horas dessas equipes. E também oferecer lanche, água e frutas. Só que a gente tem uma equipe trabalhando ali, por exemplo, próximo ao Cristo. Os meninos têm que ir no banheiro de empresas. E as meninas, mais delicada, é uma realidade. Do lado da BR nós não temos, aonde tem que pedir ajuda também. Eu já usei muito banheiro químico quando eu participei de maratonas. Não é agradável, só que é melhor do que não ter. Então nós temos uma equipe trabalhando numa questão de uma pandemia mundial que hoje não tem o amparo de um sanitário. Então, jura, se for para a gente escolher um banheiro químico ou não ter, por mais desagradável que seja, tem que ter isso. Então, essa indicação. Hoje nós temos uma empresa do município que quer ampliar o horário, quer pagar a hora extra de toda essa nova equipe, mas só que nós precisamos dar um mínimo de amparo. Eu acho que a prefeitura não precisava nem alugar. Eu acho que pode adquirir, que o dinheiro do aluguel vai ficar mais caro do que ela adquirir. Porque a gente não sabe quanto tempo
Então, até hoje, os meninos, eu visitei alguns meninos, as meninas estão se segurando, a gente está dando um jeito ali. Quer dizer, então, se eles ficarem mais 2 meses, 3 meses, 4 meses trabalhando nessa frente de prevenção, eu acho que nós temos que, com convicção, temos que dar esse amparo mínimo de um sanitário para essas equipes. E reforçando, o frigorífico, eu acho que anteontem colocou vários outdoor no município, uma parceria do frigorífico Minerva com a prefeitura municipal, mas com o intuito de conscientizar a população que é uma gravidade mundial, que se der problema, lojas mais vão fechar, vai comprometer a indústria, vai comprometer supermercado e vai comprometer o risco de saúde. Ouvi dizer hoje que está em discussão de como vai fazer isso para não entrar na folha de pagamento como hora extra. E eu quero pedir para a administração, a vida está muito acima, infinitamente acima do que a hora extra. A saúde das pessoas está acima desse percentual de hora extra. Não está tendo hora extra em motorista de ônibus, em funcionários de repartições, porque nem serviço está tendo. Mas ele está colocando, a equipe está colocando uma desculpa de hora extra e tudo mais, e a gente viu que toda ação de combate pode se fazer aquilo que é necessário. Então, quero pedir o carinho da administração, que até agora há pouco, desde a semana passada, não conseguiram dar uma resposta para essa empresa que quer ajudar o nosso município, quer ajudar a nossa região, quer pagar tudo e ainda não conseguiu uma resposta. Então, com essa ampliação, a indicação vem muito pertinente e de dar um atendimento para esse pessoal. Estou vendo aqui a mensagem agora do Eduardo Benites, retornando nas explicações, eu faço a leitura. Obrigado, Eduardo, por vossa atenção, por vosso atendimento. Comunico que encontra-se para votação, nesta sessão, a seguinte matéria. Requerimento número 20, 2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin e Hermínio Realim Devetac. Senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqueles que nos assistem através das redes sociais, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através das nossas rádios da nossa cidade, a Sinal 2 FM, a Estúdio FM, deixar meu boa noite a todos, vir falar aqui a respeito do requerimento número 20 de 2020, em primeiro lugar agradecer aos vereadores Fábio Peão, Aldo Stefano, Osmar Isaac Pereira, o senhor José Fachin e o Leléu, que junto com a gente assinam esse requerimento. Tenho certeza que os vereadores Paina, Rodrigo e Jura também entendem a situação dos nossos professores seletistas e tenho certeza que votarão a favor desse requerimento, porque com certeza se consolidam também com a situação dos nossos professores seletistas e monitores seletistas, né? Então, nesse requerimento, nós estamos pedindo cópias de todos os contratos efetuados no ano de 2020 de monitoras PEB 1 e PEB 2, professores nível básico 1 e 2, referente ao processo seletivo edital 01/2019 ou outro posterior. Pedimos também a relação nominal de todos os monitores e professores que foram contratados nos termos item 1 e que tiveram seus contratos suspensos por ordem do prefeito ou da Secretaria de Educação. Por que estamos fazendo esses pedidos? É sabido que os contratos foram suspensos e que, na verdade, não é bem os contratos que foram suspensos, viu, vereadores? Em conversa com os monitores, os professores seletistas que aqui estiveram, o que foi suspenso foi os pagamentos. Os contratos ainda estão vigorando, tanto que nenhum professor que perdeu o serviço e perdeu os vencimentos conseguiu receber o auxílio emergencial do governo, agravando
ainda mais a situação dessas pessoas, né? Não é possível que um administrador público não tenha empatia com um caso desse, né? Porque me parece que, segundo informações dos professores que estiveram em uma reunião aqui essa semana, cerca de 100 professores, né, seletistas, que estão nessa situação. Então, é algo assim bastante difícil, a gente se comove, se consolida, mas o que a gente pode fazer? Essa casa fez, que foi protocolar junto ao Ministério Público do Trabalho uma denúncia de uso indevido, ao nosso ver, né? Eu acho que a Lei 3.860/2016, aqui está 19, mas ela é /2016, ela foi mal interpretada, né? Eu acho que o uso dela está sendo de uma forma inadequada. Ela está tendo desvio de finalidade naquilo que ela foi votada e aprovada para ser. Na verdade, era simplesmente para eventuais substituições. E, na verdade, a lei está sendo utilizada para fazer contratação de professor, fazendo o professor perder vários direitos previstos pela CLT, direitos como o auxílio alimentação, que os professores seletistas, que, ao meu ver, proporcionam o mesmo serviço que qualquer professor da rede, não tem direitos, como direitos previstos na CLT, fundo de garantia, por exemplo, auxílio alimentação, por exemplo, diferente dos outros professores que também, com certeza, merecem, por conta de concurso e por conta de serem professores efetivos da rede. Porém, eu entendo que um processo seletivo, ele não deixa de ser um concurso. Você também precisa estar qualificado para estar trabalhando. Então, nada mais justo que nos próximos contratos, ou até mesmo nesse contrato, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho possa investigar essa lei, possa fazer com que esse contrato seja modificado, devolvendo a cada professor seletista, monitor, os seus direitos previstos na CLT, que eu tenho certeza que é de direito desses professores. E nessa reunião, o que nós orientamos? Falei que ia pedir essas cópias para ver a quantidade de professores que continuaram na rede, que eu acho justíssimo e defendo. Na minha opinião, todos deveriam continuar na rede, mas alguns foram privilegiados e outros não. Esses que, infelizmente, tiveram seus contratos não suspensos, mas seus pagamentos suspensos, para que eles entrassem na justiça, eu acho que é justo, eu acho que é direito deles, e que eles não devam ser ameaçados por procurar o seu direito. Eles estão nada mais, nada menos, tentando fazer valer um direito. No final do ano, eles prestaram um processo seletivo, passaram, foram convocados, fizeram atribuição de aulas, pegaram classes. A partir daí, cada um deles fez compromissos com esses vencimentos. E os boletos estão chegando, e as contas estão aí. Fora tudo isso, eles precisam se alimentar, eles têm famílias para tratar, e isso não foi visto. Outra coisa que eu gostaria de comentar, pedimos hoje, ligamos para algumas prefeituras, e as que nós conseguimos falar, das que nós conseguimos falar, nenhuma suspendeu os contratos, só José Bonifácio. Mais uma vez, mostrando a falta de empatia de quem suspendeu esses pagamentos e suspendeu esse contrato até o momento. Então, dizer que esse requerimento é para que a gente tenha essas informações e que a gente possa auxiliar esses professores na busca de seus direitos. Mais uma vez dizer, e que não merecem ser perseguidos, porque eles sim estão vivendo na pele essa desigualdade de terem prestado um processo seletivo, de terem passado, de terem atribuído aulas e hoje não estarem recebendo. Muitos deles atribuíram aulas e passaram na frente de outros que ainda estão recebendo, demonstrando
uma grande injustiça. E, mais uma vez, deixa claro, sou a favor de todos que ficaram. Acho que é justo, mas o mais justo seria que todos ficassem recebendo na rede municipal da nossa cidade. Mesmo que fosse feito um acordo, reduzido o salário por conta de que eu entendo que os professores recebem por hora-aula, mas teria que ter tido mais empatia, de novo, vou repetir a palavra empatia, né, com esses professores. Eu acho que era o mínimo que a administração pública poderia ter feito por esses professores. Terminados os oradores, coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, requerimento 20/2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemiro Nisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin, Hermínio Realinho Devetac. Vereadores da Câmara de José Bonifácio requerem a Vossa Excelência ouvido o plenário oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Em votação, requerimento 20/2020. Flávio Mano Acme. Sim. Hermínio Realinho Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado por 8 votos sim e nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Mano Acme. Boa noite, ouvintes da Sinal 2 FM, da Estúdio FM, internautas, vereadores, uma boa noite. Queria primeiramente falar a resposta de um requerimento que eu acabei de pegar, um requerimento número 17 de 2020, que eu perguntei para o Executivo, para a Prefeitura, o motivo das transferências das contas e os pagamentos para o Banco do Brasil. Então, na primeira resposta, está respondido assim: quanto ao pagamento dos fornecedores, a justificativa se encontra nas considerações do Decreto Municipal número 3.106, de 16 de janeiro, sendo este embasado legal. Quanto aos estagiários, a mudança se deu em razão da cobrança de tarifa pelo Banco Santander. Para a manutenção das contas desta feita, a municipalidade transferiu seus pagamentos para o Banco do Brasil por se tratar de um banco oficial e sem cobrança de qualquer tarifa para o estagiário. Segundo, não houve procedimento administrativo, haja vista que o Banco do Brasil, como bem citado pelo edil requerente, é uma instituição financeira oficial, o que dispensa qualquer procedimento prévio, inclusive a determinação do órgão de controle externo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que a movimentação financeira do município se dê somente pela instituição financeira oficial. Quando eu falo aqui que a gente tem que mudar as leis do município, ninguém acredita ou pouca gente acredita. Nós temos a lei municipal, a lei orgânica do município, que deve haver autorização. No artigo 10º, inciso 11º, convênios com entidades públicas ou particulares e consórcio com outros municípios. Artigo 11, inciso 9, autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, quando eu falo às vezes que a gente tem que rasgar a lei orgânica, tem que rasgar o regimento interno da Câmara Municipal, esses são um dos motivos. Porque, apesar de ser um órgão, uma instituição financeira oficial, teria que ter autorização para ele fazer esse tipo de convênio, esse tipo de ação que ele fez. Terceiro, ele respondendo: sim, quanto aos fornecedores, por se tratar de transparência,
para o mesmo banco, de transferência para o mesmo banco, não há incidência de cobrança de tarifa. Quanto aos estagiários, há isenção quanto à tarifa de manutenção de conta. Quarto, as contas para pagamento dos fornecedores são informadas no documento fiscal e não através de comprovantes de abertura. Então, é uma parte do requerimento que eu tinha feito. Então, a resposta do requerimento dele, para variar, não está cumprindo uma lei orgânica do município. Artigo 10º e artigo 11º. É desse jeito que o município vai, não só agora, mas desde o começo. Queria também falar um pouquinho do Chico. Eu acho que o Chico, fazendo um favor, colocando o quadrinho do coronavírus, com a situação que está de hoje, aumentou bastante, 201 notificados, com 45 confirmados, 8 suspeitos e 148 descartados. Desses 45, 19 estão curados, 21 estão em isolamento domiciliar, 4 internados e um óbito, que esse óbito já faz bastante tempo. Então, a gente vê que está aumentando o número de confirmados, era uma coisa natural, né? Não só com a reabertura do comércio, agora, porque agora que deu o prazo, né? Já de reabertura, mas a gente continua vendo aglomerações, a gente continua vendo pessoas em fila sem máscara. Então, eu peço para que tomem bastante cuidado. E para falar em máscara, eu não sei se quem que entrou no portal Transparência, é uma lei federal, agora no portal Transparência tem um ícone vermelho, que é o símbolo do coronavírus. E você clica, toda a licitação que tem por dispensa, que é do coronavírus, é por lá que você vê. E nós tivemos uma licitação, uma compra de 28.800 máscaras para a saúde. Eu estou com uma máscara aqui, se o Chico puder aumentar, não vai dar para ver direitinho, mas está até o valor aqui, ó. Nessa licitação as máscaras foram compradas por R$ 1,50. Uma máscara de TNT dupla. Mas dá dó. Dá dó. Eu, de verdade, vamos falar assim, se tivesse um controle de qualidade na prefeitura, não poderia receber. Eu vou passar para cada vereador ver a máscara. R$ 1,50 essa máscara. Aí eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas que vendem máscaras, inclusive de José Bonifácio. Ele vende, inclusive vendeu para Lins, deu vários exemplos, uma máscara também de TNT mais grosso, com 3 camadas. E qual é o termo que usa, Rodrigo, do nariz aqui? Feixe. O feixe do nariz, aquele que você põe, não sei se o Chico pode ver, e mostra, ela fica dobrada. Essa de R$ 1,50, como, Rodrigo, desculpa? Feixe modelador. Essa de R$ 1,50 não tem nada. Nem TNT. Aí você pega essa aqui, para qualquer unidade ele vende a 95 centavos. 95 centavos, está o valor dela aqui, ó. E tem a máscara mais barata que ele trabalha, é o TNT, se eu não me engano ele falou o número 70, alguma coisa assim. Não é duplo, não tem o feixe no nariz, ele vende a 80 centavos. Dispensa de licitação. Dispensa de licitação. Máscara para os funcionários da saúde, R$ 1,50. Comprou aquela máscara de plástico também, acho que foram 200, aquela viseira, mas R$ 1,50 a máscara que os funcionários estão trabalhando. E a mais barata de uma empresa que eu fui atrás, eu garanto para você que é 10 vezes melhor do que a de R$ 1,50 e 80 centavos. Ah, mas a empresa tem que dar nota, tem um custo. Beleza, aumenta 50%. Vai para R$ 1,20. Vai para R$ 1,40. A com modelador de nariz, já aprendi já. Essa que fica dobradinha. Camada tripla de TNT. E o TNT mais grosso. Então eu vou passar para cada vereador dar uma olhada, para vocês verem algo que aconteceu, se eu não me engano, 18/5. Seu Zé. A diferença das 3 com os valores. A licitação foi 18 de
do mês 5, dispensa de licitação. 28.800 máscaras, mais não sei o quê, uma bagatela só de 40 mil reais, alguma coisa assim. Mas, como é que aceita? E para o funcionário usar. E quem me mostrou isso foi um funcionário que falou, eu não tenho coragem de usar isso, que eu estou na linha de frente. E hoje a gente sabe que para a linha de frente tem até filtro nas máscaras, por dentro, que deve custar em torno de 1,20, 1,10 dessa empresa que eu vi o preço. É isso que a gente tem que ficar de olho. É nessa hora da dispensa de licitação. É nessa hora que pode comprar sem ninguém saber nada. Uma resposta aqui de um convênio que tinha que ter autorização da Câmara Municipal. Então vai chegando uma hora que cansa, gente. Cansa. A gente quer fazer o correto e às vezes os outros ficam barrando, ficam ameaçando. Funcionário da Câmara Municipal vim falar com gente para mandar recado para mim. Eu já fui ameaçado, minha família foi ameaçada. Agora funcionário vai mandar recado para mim. É muito simples. Vamos abrir o cofre aqui, a caixa preta. Vamos abrir a caixa preta de todo mundo. Porque é só o Paina que fala. É só o Paina que quer fazer o correto. Não só o Paina quer fazer o correto. É o Paina que quer mostrar, é o Paina que quer fazer que a lei orgânica do município seja cumprida à risca. Que o regimento interno da Câmara Municipal seja cumprido à risca. Aí vem alguém, vai mandar, vai fazer chantagezinha. Para com isso. Para com isso. A partir da semana que vem, caixa preta vai ser aberta. Doa a quem doer. A parte ao seu Zé. Vereador José Fachin pede uma parte, a Sim. parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Simplesmente eu quero dizer o seguinte, esse coronavírus vai trazer muito prejuízo para a população. Com certeza, mas da maneira que o senhor está dizendo aí. Obrigado. Está tudo liberado, pode fazer do jeito que quiser. Peço 2 minutos, presidente. Eu fiz um requerimento pedindo qual era a despesa de um carro. Levava estudante. Eu não tenho a despesa por veículo, é só por setor. Eu estava dentro da prefeitura, eu vi os requerimentos, estava lá, trocar uma bateria, trocar não sei o que, estava a placa do carro, de carro. Ué, como é que não tem um controle por carro? Por veículo? Não existe isso. Agora, se não tem, tinha que ter. Cadê um cartão combustível que fizeram propaganda do combustível, do cartão? Então, para que ter o cartão combustível? Sendo que não sabe. Carro a álcool, a gasolina abastecendo a diesel. E a gente sabe do que é isso num posto de gasolina. Requisição sumindo e um monte de coisa. Aí a gente vê ônibus, estudante parado, diminuiu as ações, diminuiu o funcionário, e a gente vê despesa com frota aumentando, não só agora. A gente vê combustível aumentando, e a gente sabe o que acontece. Mas até quando? Até quando? Vamos abrir a caixa preta de todo mundo agora, de todos os lados. Vamos deixar como diz um amigo meu, vamos deixar o bagaço secar e doa para quem tem o rabo preso. Muito obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Roberto de Stefano. A respeito da situação que a gente tem visto não só em José Bonifácio, mas eu estava acabando de sair de casa para vir para a reunião, ouvindo um pouco o jornal. Os casos aumentaram muito na região de São José do Rio Preto, principalmente em São José do Rio Preto, que é a cidade, a região que é monitorada, as condições, nós encontramos na cor laranja hoje, por isso o comércio está aberto, mas se não houver uma conscientização da população, nós inclusive estivemos na rádio quinta-feira, comentamos muito a respeito disso. Se a população não se conscientizar da gravidade do problema, de se unir todo mundo e se conscientizar da necessidade de sair somente o necessário, usando luvas, máscaras, se possível também, principalmente máscara, e não fazer aglomeração, nós corremos um sério risco de, no final do mês, talvez ter que regredir
E nós, talvez, igual já está acontecendo, aconteceu na região de Presidente Prudente, na região de Barretos, infelizmente, existe uma lei estadual, a lei estadual mandou voltar, algumas cidades não estão obedecendo, mas se o Estado recorrer, ele provavelmente ganha. Então, nós temos que ter a conscientização de evitar aglomeração. Quem, se precisar sair de casa, uma pessoa só, e isso em todos os lugares. Se a gente fizer isso, todo mundo de máscara, usando álcool gel, seguindo as determinações do que diz o Ministério da Saúde, eu tenho certeza que a gente consegue manter como está. Mas se não houver uma colaboração, se houver aglomerações, igual a gente viu, e eu presenciei mesmo em alguns locais, muita gente aglomerada, sem máscara, nós corremos um sério risco de, infelizmente, termos que regredir do que nós estamos aí por uma lei estadual, talvez. Pois não. Vereador José Fachin pede uma parte. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. O senhor está corretamente. Eu vim na cidade hoje, o que eu percebi, as lojas, as pequenas lojas, estão fazendo corretamente, certinho. Vai entrando as pessoas devagar, aquele negócio, né? Conforme eles recomendam. Agora você vai na lotérica, nos bancos. E onde mais que eu vi, gente? Em outro lugar. E no supermercado, pronto. Ali entra quem quer, do jeito que vier, não tem controle, não tem nada. Pelo que eu vi ali. Então, eu acho que tem que partir de cada um de nós, ter consciência de fazer correto. Não só depender dos estabelecimentos, e sim do próprio cidadão. Como o senhor está dizendo, eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos voltar para o vermelho aqui, né? Vai voltar, né? Vai regredir, né? Então, obrigado, vereador. Eu agradeço isso mesmo, seu Zé. E a conscientização, quando está numa fila, manter a distância de pelo menos 1,5 metro. Existem as sinalizações lá em frente à lotérica, mas o pessoal, alguns não respeitam. E a coisa está aumentando, gente. Vamos tomar ciência. E o que o seu Zé falou uma coisa, os comerciantes, a maioria deles, principalmente os pequenos, estão fazendo a sua parte, controla a entrada de pessoas na loja, higienização das mãos, exigindo máscara. A gente sabe que enquanto não tiver uma vacina, vai ser isso aí. E não adianta que, enquanto não vir uma vacina, existem alguns medicamentos aí sendo testados, um fala que dá certo, outro que não, mas enquanto não vier a vacina, vamos ter que usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração, evitar festa. Agora é uma época, né, de festa junina, que é tão comemorado na nossa região, tanto que aqui no aniversário da cidade é 24 de junho, mas infelizmente agora é hora de cada um pensar e evitar a aglomeração de toda maneira, para a gente conseguir continuar com o comércio aberto, dentro das leis, para não prejudicar ainda mais o tão sofrido comércio. Nós fizemos um requerimento, 2 requerimentos inclusive, e agora veio a resposta. Eu até comentei no programa de rádio que eu fui, e o principal deles é o requerimento 1620, em que nós pedimos cópia de todos os contratos de aluguel dos imóveis que são alugados pela Prefeitura, vigentes até presente datas, vigentes, e os aditivos também desses contratos. E pedindo que fosse demonstrado nos contratos as multas desses contratos de locação, caso houvesse uma rescisão por parte da Prefeitura, especificar as multas de cada contrato. Aí eles mandaram a resposta, em atendimento ao solicitado, através do requerimento 1620, solicitando cópia do contrato de locação, respectivo termo de aditamento em vigor, andamento. Quanto a eventuais multas rescisórias, as mesmas poderão ser observadas no bojo dos instrumentos, tal. E são vários contratos, são vários imóveis que a Prefeitura aluga, e eu tive olhando todos, e não existe, todos existe um percentual de 10%, como se fosse uma multa contratual, 10% do valor da locação, para se alguma das regras do contrato fosse descumprido. E não existe nenhum contrato de locação da Prefeitura com fixação de multa para caso a Prefeitura desista do imóvel, a não ser 10%. 10%. Por que nós fizemos esse requerimento? Para mostrar que
a locação do prédio que foi feito aqui na Avenida São João, antigo prédio do Supermercado Dionísio, perto aqui da rodoviária, que com certeza, além de várias e outras irregularidades, que houve uma má-fé muito grande quando se colocou uma multa de R$2 milhões no contrato para alocar o prédio, para inviabilizar que outros prefeitos que venham, que os próximos 2 prefeitos vão ter que arcar com aquela situação ali. Então, eu vou inclusive ver a questão jurídica, nós já entramos com 2 no Tribunal de Contas e entramos também aqui no município de José Bonifácio, na promotoria, pedindo que visse a legalidade desse contrato, da situação que foi feita. Mas esse requerimento que nós fizemos e a resposta chegou, ele mostra que a má-fé com que foi colocado e com que foi aceito pela prefeitura, se colocar uma multa de R$2 milhões, que é mais do que o valor do prédio, que é só para inviabilizar que os outros prefeitos que por aí têm, possam quebrar o contrato ou falar que não interessa mais em alugar aquele prédio. Então, mostrando mais uma vez como essa administração leva as coisas. E existe muitas irregularidades, contrato de gaveta, provavelmente, que a gente não tem acesso, porque aquilo ali foi feito segundo o que o prefeito queria, né? E passou por cima de projeto que tinha sido aprovado pela Câmara, enfim, um monte de irregularidade. Tomara a Deus que a Justiça, a tempo conveniente, antes de se mudar o prédio para lá, provavelmente a Prefeitura, né, que mude, eu espero que a Justiça seja coerente, e dê alguma resposta aos nossos requerimentos e ofícios que nós encaminhamos, porque é uma vergonha o que está acontecendo. Ainda mais o que consta dentro do contrato. Então, eu vou pedir para encaminhar esse requerimento, essas cópias desse contrato, para que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas possa ter ciência dessa irregularidade tamanha que foi cometida, colocando uma multa de R$2 milhões. É o mínimo que a gente pode fazer. Chegou para mim aqui as luvas, as máscaras, é uma vergonha, realmente. E eu acho, inclusive, vereador Flávio, que o senhor, como fez o requerimento, deveria, tudo bem que ele, devido à questão do estado que nós encontramos da Covid, ele poderia ter feito dispensa de licitação. Mas eu acho que tudo tem que ser uma porcaria dessa, isso aqui é o verdadeiro tirar dinheiro do município, né? E vai saber lá, porque isso aqui, sinceramente, essa máscara aqui, se foi o que o município comprou, eu gostaria que o prefeito, será que ele tem coragem de usar isso aqui? Ele deveria usar isso aqui, né? Ele deveria dar o exemplo. Ele deveria usar isso aqui, o prefeito. Coloca essa porcaria que o senhor comprou aqui por R$1,50, o senhor deveria usar. Porque é uma máscara de TNT, se puxar aqui com um pouquinho de força, vai rasgar. A gente poderia até ver o metro quadrado de TNT, que deve ser uma bagatela, né? Isso aqui não deve custar, não deve ficar com a mão de obra é muito mais cara até que o material, mas é de péssima qualidade, péssima. Isso aqui, se o cara der um espirro forte, ele já rasga, só no espirro. Agora, ter coragem de comprar isso aqui, que vergonha. Esse é o administrador José Bonifácio. Pena que não dá o vereador já mostrou ali, o vereador Flávio, não dá para a Câmara pegar aqui, mas eu estou com ela na mão aqui, é uma vergonha. Isso aqui, não, eu acho, inclusive, fica a minha sugestão, o senhor assinarei junto, deveria mandar para o Ministério Público, porque, com certeza, quem pegar na mão, a pessoa tem que ver, né, a péssima qualidade que é isso aqui. Isso aqui, para valer muito, 50, 60 centavos, estava muito bem pago, né? Pagou mais caro que as outras de melhor qualidade. E não é a questão do valor, que o valor é pequeno, eu peço 2 minutos. Não é a questão do valor, que R$1,50, R$1,50. É a questão da qualidade. Isso aqui não tem, eu tenho certeza que qualquer profissional que possa... Isso aqui não existe controle de qualidade, não existe nada. Porque um TNT desse jeito aqui, por mais que está dobrado aqui, mas é muito fino demais, é um TNT de péssima qualidade. Então, não, foi 30, quer dizer, isso aqui descartável, mas descartável, né, eu não tenho coragem de usar, sinceramente. E
E é uma vergonha. Tomara que o senhor possa encaminhar para o Ministério Público, porque qualquer um pegar isso aqui na mão, se ele tiver um pouquinho de amor ao próximo, ele vai falar, é vergonha, isso aqui uma pessoa não pode usar isso aqui, uma doença tão grave igual o Covid-19, isso aqui não protege nada. Isso aqui provavelmente vai proteger o bolso de algum, porque pagar um valor disso aqui é uma vergonha, de péssima qualidade. Muito obrigado, boa noite. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Osmar Isaac Pereira. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todo o público que nos ouve e que nos vê. Falaram-se bastante hoje e vários dias vem falando sobre a sinalização na cidade. Como eu já disse várias vezes, não tem a comissão formada em José Bonifácio, né, a Comutran. Então, naquela época, eu chamei o Tiaguinho para mostrar a situação para ele lá da Avenida Joaquim Moreira, em vários lugares ali, né? Mas o ponto mais crítico é ali na lanchonete Esquinão, ali, no Walter, ali, né? E ali não tem uma semana que não tem um corpo estendido no chão ali por causa de acidente. Acidentes pequenos, mas acontece. Então, é muito fácil resolver aquilo lá. E a gente está aí pedindo várias vezes, não é para mim, não é para as pessoas que moram naquele setor, é para quem usa aquele local lá. Então, fica a nossa reivindicação aqui sobre isso aí. Senhor Tiaguinho, o senhor foi lá, o senhor viu a situação lá, mostrei para o senhor. Ver o que o senhor pode fazer para a população que usa aquele setor lá. E outra coisa também, quero falar sobre a estrada municipal que liga José Bonifácio, Bananal, Barana. Fui para lá esse final de semana, mas está impossível de andar naquela estrada. Um usuário da semana passada perdeu, seu Zé, de tanta costela, seu Zé, na baixada ali do Bananal, ali é o lugar mais crítico que tem. Perdeu a barra de direção do caminhão e o caminhão entrou numa cerca lá, quebrou a cerca, quebrou toda a frente do caminhão, e poderia ter sido pior, né? Mas eu não sei aonde é que está a economia aí, já que a gente não está gastando dinheiro quase nenhum com transporte de aluno, né? E diz que não faz porque não pode ter gasto. Eu não entendo. Eu realmente não entendo por que não se faz aí. Não precisa passar a máquina. A gente já sabe que tem um sistema de pneus que eles fazem isso aí. Quanto que vai gastar? 20, 30, 50 litros de óleo uma vez por semana, cada 15 dias. Mas que resolve o problema do povo. Eles não usam aquela estrada para passear, para ir no shopping. Eles usam aquela estrada para trabalhar. E isso eu venho falando sempre, porque a gente é sempre cobrado sobre isso aí, e a gente não pode deixar isso do jeito que está. A parte do seu Zé. Vereador José Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador. Realmente o senhor está certo. A zona rural, principalmente, está abandonada, viu? Na época da chuva, não pode fazer as beiradas do barranco e tal, porque vira barro. Traz para o meio da estrada, depois não dá passagem. Agora que está seco, não sei porquê. Será que é porque está seco? Então, acho que óleo diesel para puxar estudante, coisa, não está gastando. Não. Eu não sei. Acho que deve estar gastando só com o pagamento dos funcionários. Mas o quê? Muito pouca coisa a mais. Então, acho que tinha que dar uma volta também na zona rural e ver os problemas também. Porque não adianta ficar só fechado aí e tal e não ver. E não dá autonomia para os chefes. Os chefes teriam que, se eu fosse um prefeito, eu ia botar gente de qualidade em cada setor e dar autonomia para ele se virar. Eu quero solução, não quero problema para o meu lado. Então tem que ser assim, o prefeito. Mas ele não dá autonomia para ninguém. Então é isso.
O administrador ele não pode ser centralizador, né? Não pode centralizar tudo em cima dele, porque, além de tudo, não tem conhecimento. A chefia, os secretários é para isso, é para poder ter autonomia, para poder fazer o que precisa. Não vai gastar milhões, né? É pouco dinheiro, com pouco dinheiro resolve o problema. E falar em dinheiro agora também, uma publicação na internet do deputado Genin, inclusive do nosso partido, né? Meu, do seu Zé, do Rafinha, sobre aquele dinheiro que a Câmara dos Deputados aprovou. José Bonifácio entrou nessa partilha, né? 4.147.000, dividido em 4 parcelas. E uma parcela foi paga. Eu acredito que já foi paga hoje, porque senão ele não estaria falando isso na internet, né? Então, mais que nunca, né? Os vereadores agora têm que ficar em cima, porque com essa história de não precisar de licitação, aí tem essas situações aí dessas compras de material, no caso dessa máscara aí, desse valor absurdo. Então, 4.147.000 vai vir para Bonifácio em 4 parcelas. Uma já foi paga. Então, e convoco a população em geral, né, para que nos ajude, para que nos mostre como está sendo gasto, e eu acredito que a Câmara de Vereadores não vai arregar desse dever do vereador de poder estar fiscalizando isso. Se é uma administração que a gente confia, tudo bem, mas tem provado que não está desse jeito ultimamente. Então, mais que nunca, o vereador tem que ficar atento a essa situação, para poder estar fiscalizando, apesar de que o Tribunal de Contas está pegando no pé de todas as prefeituras sobre esses tipos de pagamento. Mas a gente tem que ficar atento a essa situação. E sobre o requerimento, senhor vereador Rafael, presidente, é muito pertinente essa história, porque esse pessoal da educação perderam a renda numa situação muito complicada da vida deles. Eu achei que deveria fazer alguma coisa sobre isso, mas infelizmente não viram por esse lado, né? Prefeitura, igual eu disse, a prefeitura não está gastando muito dinheiro agora com aluno, com merenda, com um monte de coisinhas. Então eu acredito que dava para fazer. Caiu a renda? Caiu. Vai cair um pouco mais? Vai. Mas está vindo recurso, a prefeitura está gastando menos com isso. Então fica aqui a nossa dedicação para essa classe, e se possa ser feita alguma coisa sobre isso aí. Por hoje é só, eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a par de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Cumprimentar todos novamente, e eu fiz a indicação aqui, e na indicação da extensão dos horários de atendimento nas aferições, até o Eduardo Benites me retornou através de mensagem, com uma boa noite, e que a definição sobre essa parceria com o frigorífico Minerva será amanhã cedo. A definição. Então nós esperamos, né, Osmar, que seja uma definição positiva em prol da comunidade, que essa parceria, onde o Minerva vai bancar as horas extras, dessas horas a mais que serem trabalhadas, então a gente aguarda que a administração tome a decisão correta pela saúde, pela nossa comunidade. Estive no setor de engenharia, onde sobre o loteamento Parra 1, só nessa semana que passou, aproximadamente 35 projetos aprovados para iniciarem as construções, e o que edifica qualquer comunidade, qualquer país é o trabalho, geração de emprego em todos os sentidos, né, Rafael? Que falou muito bem no rádio, a gente, desde material, engenheiro, mão de obra, pedreiros, depois lá alarme, internet, forração em gesso,
sistema de segurança, câmeras, paisagismo, é infinito aquilo que gera de emprego e de renda. Então, só numa semana, 35 projetos. Agora, aqueles que vêm que estavam aguardando. Estive no Jardim Carlos Cassetari na semana passada, Cassetari e Rock Carbone, e novamente a caixa d'água vazou. Após a impermeabilização, e parece que o prefeito vai acabar o mandato e não consegue acertar a caixa d'água, né? Então, deixar o pedido de uma maneira carinhosa, todo o empenho da administração, da empresa contratada, e daqui a pouco entra período de seca, depois vão falar que não tem água, lá vem o povo sofrendo de novo, como foi no ano passado, nesse período aí após o aniversário da cidade. Dizer para a administração que a cisterna 1 voltou a ter o mesmo problema, as novas larvas já começaram a nascer, e a gente pede, a cisterna 2 foi arrumada, né, Rodrigo? A 2 fizeram o aterro, corrigiram, daria um prejuízo enorme para a empreiteira, e agora a gente vai reforçar o pedido. É só passar lá, ver o lixo acumulado, o lixo podre, e hoje as novas larvas nasceram de novo. E eu acho que a gente não precisa de novo falar e daqui 2, 3 semanas ter que falar de novo. Então pedir para o Rodrigo dar um toque na rapaziada lá, na equipe, rapaziada de uma maneira carinhosa, nessa equipe empenhada aí, e o pessoal vai lá, joga veneno, e depois tem que jogar de novo, pulverizar, e hoje eu passei lá de novo e nós já constatamos isso. Para finalizar, senhores vereadores, chegou aqui para a gente e para a comunidade um projeto onde as ruas 13 de maio, 7 de setembro, 28 de dezembro, 15 de novembro, Piratininga, do Rio Monte Alegre, do Córrego Monte Alegre, sentido Santa Casa, um projeto para mudar a denominação de cada rua. E nós traçamos aqui entre os companheiros, dizer para a população de José Bonifácio que agora a gente vai dar atenção do Riacho Monte Alegre, sentido Santa Casa, desde o ginásio de esportes até aqui na Câmara, todo do rio para a parte de cima aí, no sentido Santa Luzia, que chegou um projeto para as ruas aqui do centro, que dão prolongamento naquele sentido, para trocar o nome dessas ruas e para terem nova denominação. Hoje uma equipe nossa esteve na rua 7 de setembro e acreditem se quiser, 100% dos moradores foram contrários. Eles querem preservar o nome da rua, deram algumas sugestões. Esse pessoal teria que fazer a comunicação de mudança de endereço de correspondência nos correios, bancos, lojas, cartões e todos os locais que eles têm cadastro, trocar tudo. Osmar hoje esteve no cartório, eu liguei também para o Evandro, que trabalha no cartório, sobre mudar a documentação para ter alteração de nome de rua, não vai ter custo. Mas cada morador será responsável pela mudança de toda a sua documentação e toda a questão de correspondência. E nossa equipe hoje na rua 7 de setembro, por exemplo, na 7 de setembro, o morador da 59, da 122, 137 estava ausente. Todos que foram consultados responderam que não gostariam da mudança. Então a gente vai passar por um período, se esse projeto entrar para votação. Eu quero dizer para cada companheiro, a parte do vereador Aldo, ok? Vereador Aldo Roberto perde uma parte, a parte concedida. Ô Fábio, é lógico que existem os trâmites, os prazos daqui da Câmara Municipal, né? A gente vai respeitar, mas eu acho que acima de tudo, eu falei a sessão passada, esse projeto, a Prefeitura já tinha que mandar o projeto e já está, nós vamos mandar alguém para explicar o projeto. Porque eu já falei, torno a dizer aqui, eu acho um absurdo essa questão de mudança de rua. Se houve algum erro, tentar se corrigir de outra maneira. Agora, nós pegar 5 ruas da cidade de Zé Bonifácio e até um lugar, a rua chama tal nome, dá para frente outro nome, gente do céu, é muito ruim isso. Eu acho que nós temos que tentar, primeiro, entender o projeto, por que está acontecendo isso. Vem alguém da Prefeitura explicar por que houve o erro de duplicação de numeração. E depois a gente sentar e tentar achar uma saída, mas
trocar nome de rua, eu acho um absurdo. Obrigado. Obrigado, Aldo. Imagino que a própria prefeitura vá fazer uma consulta popular, possivelmente, né, seu Zé, que ela obtenha, porque a nossa equipe, na rua 7 de setembro, foi somente em 3 endereços ausentes, 100% contrários às alterações de denominação. A parte, vereador Zé Fachin, Rafael? Uma parte, vereador José Fachin, a parte concedido. Obrigado, vereador. Algum tempo atrás, eu não recordo se foi em 97 ou 98, ou foi 90, quando o seu Miguel foi prefeito, foi tentado ali unificar, né, a rua Santos Dumont com a Luiz Madalena, que ali ela troca de nome também, né? Porque naquele tempo não existia o Jardim do Bosque. Então nasceu a rua ali, acredito que é da João Dionísio para frente, é por ali. Então, mas encontraram dificuldades na época para poder fazer isso aí. Então, acabaram desistindo de unificar, ficasse o nome de um só. Então, eu acredito que agora será a mesma coisa. Não vai ser fácil, o povo não vai querer, não. Como o senhor disse, seu Zé, a população, o povo, aqueles que terão a responsabilidade em trocar todos os seus endereços em todos os estabelecimentos, eles preferem continuar aí com o endereço. Eles deram uma sugestão: Rua 7 de Setembro, MA, Monte Alegre. Rua 28 de Dezembro, MA, pós Monte Alegre. Só acrescentar, preservar o nome de rua e acrescentar. Possivelmente a administração faça aí uma consulta popular com os moradores dessa região, que venha a convencê-los e também a nós, mas, em princípio, na consulta especificamente na rua 7 de setembro, em todos os endereços consultados são contrários. Eu estive no endereço da rua 28 de dezembro, que foi positivo. Ela concorda, ela é comerciante, que, na opinião dela, vem para resolver aquilo pelo fato dela ser comerciante. Tem um ponto comercial lá, mas ela falou, não sei, mas ela conversou com o vizinho também, que não concordou por ser residência e por não terem nenhum tipo de problema. Eu levantei essa questão aqui há 4 semanas, que estava acontecendo isso, ou colocar sentido Santa Casa, rua 28 de dezembro, sentido Santa Casa, as pessoas tomarem um cuidado na hora de passar o endereço. Então, dizer para a população de José Bonifácio que nós temos um projeto aqui, que nós temos que tomar decisão em votação, que nós estamos tendo cuidado de fazer uma consulta popular que vem se manifestando, dando opinião, né, seu Zé? Então, a gente, pela opinião popular até o momento, é um projeto que... Mas a gente vai tomar os devidos cuidados, deixar a prefeitura também fazer o trabalho dela, se manifestar, mas que a gente tem uma decisão para tomar. Não é agradável essa votação, mas, como o seu Zé disse, a opinião dos moradores que será o definitivo, a decisão da conclusão dessa votação. É o que eu tenho de resumo durante a semana anterior pelo trabalho que fizemos e a semana que se inicia com muito mais trabalhos para a gente. Boa noite. Cumprimentar a todos mais uma vez. Agradecer, né, a todos os vereadores pela votação do requerimento. Tenho certeza que os nossos seletistas ficaram bastante contentes, ficaram contentes também com o posicionamento dos vereadores que aqui se pronunciaram a respeito do caso deles. Acho que é necessário que realmente eles entrem na justiça, tentem valer o seu direito. Afinal de contas, quem está sofrendo na pele é cada professor seletista que hoje chega ao final do mês, não tem seus vencimentos e tem as contas, os boletos que estão vencendo todos os meses da mesma forma. Então, nada mais justo de que esses professores realmente adentrem a justiça, tentem fazer seu direito, fazer valer o seu direito, porque não é fácil. A gente sabe o quão difícil está sendo sobreviver nesses momentos de pandemia. Tiro, por exemplo, o meu caso, né, que tem um comércio e que mesmo abrindo paliativamente, está muito difícil de pagar as contas.
Com certeza, várias empresas estão da mesma forma, algumas já até fecharam as portas, e não é diferente com os professores, né? Eles estão deixando de receber, então também estão deixando de ter receitas, vai com certeza entrar em dívida, pode até chegar ao ponto de negativar esses nomes, e por quanto tempo depois para conseguir limpar esses nomes, afinal de contas, com certeza todos fizeram algum compromisso com esse dinheiro, porque era um compromisso fixo, eles atribuíram aula para o ano todo. E entende-se, quando você faz um contrato e assina, que é para o ano todo. E, com certeza, todos eles devem ter contraído dívidas e vai ficar numa situação bastante difícil. Fica aqui, com certeza, de todos os vereadores, o nosso apoio para que, da melhor maneira possível, quem sabe, o Ministério Público do Trabalho possa intervir e fazer valer o direito de cada professor seletista, de cada monitor da nossa rede de ensino, que, ao meu ver, e eu tenho certeza que ao ver de todos os vereadores aqui, fazem um trabalho essencial para o nosso município, cuidando das nossas crianças, ensinando nossas crianças, fazendo com que a gente possa sonhar com um futuro melhor para todos. Afinal de contas, o que seria de todas as outras profissões se não fosse a profissão do professor? Sem professor, não existiria, com certeza, nenhuma outra profissão. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 22 de junho de 2020, sendo a 19ª às 20 horas e a 20ª tão logo após o encerramento da 19ª sessão ordinária. Justificativa. A presente convocação de 2 sessões para o mesmo dia, com fundamento no artigo 98 do Regimento Interno, uma vez que a sessão, que deveria ter sido realizada no dia 6 de abril de 2020, foi suspensa por conta do ato 01/2020, em seu artigo 1º, determinações para o combate do Covid-19. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.